Confissão da avó. Excluída da festa da minha neta, tomei uma atitude chocante que mudou tudo. Era uma manhã ensolarada, mas o clima na casa de Dona Clara parecia mais pesado que qualquer tempestade. Seus olhos, outrora brilhantes, agora se encheram de lágrimas enquanto observava pela janela sua neta, Bruna, rodeada de amigos e familiares, rindo e cantarolando ao redor de um bolo decorado com velhinhas reluzentes. E ali estava ela, a avó, com 70 anos, exausta e invisível, deixada de fora da celebração que deveria ser cheia de amor e risadas. O vazio dentro dela crescia como uma sombra, um eco de abandono que a fazia questionar seu lugar na família. Após meses de cuidados e carinho, Dona Clara foi simplesmente esquecida. A dor de ser excluída daquela festa não era só por estar física ou emocionalmente afastada, mas pela indiferença, que se tornava evidente a cada riso que escutava. Com um nó na garganta e um aperto no peito, ela decidiu que era hora de revelar um segredo que guardava por décadas, um segredo que poderia mudar tudo. Ela havia passado a vida inteira se preocupando com aqueles que ama, mas agora se sentia uma estranha dentro de sua própria casa. O que um dia fora um lar acolhedor, banhado por risos, se transformara em um campo de batalha silencioso. Com a coragem crescendo, decidiu que precisava falar. O passado, que já a perseguia como uma sombra, exigia seu momento de glória. Com tremor nas mãos, Clara caminhou até a sala, os olhares voltando para ela. O clima festivo se abalou, e o silêncio pesado tomou conta do ambiente. O bolo, as lanternas, as músicas, tudo parecia distante. Como se a festa não fosse real. A avó então respirou fundo e disse: "Eu não sou apenas a avó. Eu tenho algo para contar, algo que vocês precisam saber." Seus olhos buscavam os de Bruna, mas encontrou a resistência de seu filho, Daniel, que a encarava com horror. A tensão aumentava enquanto ela falava. "Há muitos anos eu cometi um erro que pode arruinar tudo." Os murmúrios começaram. A família, antes unida em celebração, agora era um estádio de incertezas e inquéritos. Daniel, seu filho mais querido, interrompeu com uma expressão de raiva e desprezo. "Mãe, não faça isso! Você não precisa expor sua tristeza e manchar o nome da nossa família", disse ele, como se estivesse gritando para calá-la. Clara sentiu o peso da palavra manchar atingir seu coração como um golpe. "Você não entende, Daniel. Eu não posso mais viver com este fardo. E sua filha Bruna merece saber a verdade, mesmo que isso doa", ela respondeu, com a voz tremendo, mais firme. O ambiente estava eletrificado, carregado com segredos do passado que não estavam prontos para vir à tona. O olhar de Bruna, até então alegre e vibrante, se transformou em uma expressão de confusão misturada com medo. O dia que era de celebração, Amora estava se transformando em um campo de batalha emocional, com feridas do passado ameaçando desmantelar os laços familiares que Clara sempre tentou proteger. Enquanto as lágrimas escapavam de seus olhos, ela notou que, em sua vontade de reconexão, poderia estar arruinando a reputação de todos, e especialmente a de sua neta. Perguntas de perdão e amor pairavam no ar, com um nevoeiro denso, aguardando um raio de luz. Então, o que vai ser? A verdade ou a mentira? Indagou Clara, com a voz alta e clara, desafiando as reações que se acumulavam ao seu redor. As vidas que ela conhecia estavam prestes a mudar para sempre. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar. As palavras de Clara ecoando como um trovão em uma tempestade. O silêncio era constrangedor, como se o tempo tivesse congelado. Olhares se cruzavam, suspeitas começaram a brotar. E no meio disso tudo, algo inesperado aconteceu. Uma estrondosa batida na porta reverberou pela casa, quebrando a atmosfera pesada. Daniel, ainda com seus olhos cheios de desprezo, foi até a porta. Ele a abriu com força e a figura que apareceu ali fez todos os rostos se transformarem. Era Dona Elvira. A velhinha que morava no final da rua, com seu andar trêmulo e seu olhar profundo. Nas mãos, ela segurava uma caixa de papelão e seu rosto refletia uma mistura de urgência e pesar. Desculpem interromper, mas eu preciso falar. Ela disparou, sua voz carregada de emoção. Clara soltou um suspiro, meio aliviada, meio irritada. A última coisa que precisava naquele momento era de outra interrupção. Mas havia algo na voz de Elvira que a fez segurar a respiração. O que você está fazendo aqui, Elvira? Daniel perguntou, colocando-se em posição de defesa. Isso não é hora nem lugar para você. Desculpa, eu sei, mas preciso contar a verdade. É sobre o que aconteceu com Clara e Bruna. A velhinha gaguejou, olhando para as duas, os olhos cheios de lágrimas. Ninguém sabia o que esperar. Que verdade? Bruna interrompeu, confusa. O olhar dela se alternava entre a avó e a estranha mulher, cheia de expectativa. O clima era de medo e expectativa, e Clara sentiu seu coração disparar. Elvira hesitou, mas então respirou fundo e continuou. Eu conheço Clara desde que ela era jovem, e tem algo que só eu sei. Um segredo que ninguém mais conhece e que ia mudar tudo. A sala estava em choque. As palavras dela cortavam o ar como uma faca. O que ela poderia estar escondendo? Quando Clara era jovem, ela fez uma escolha que afetou não só a vida dela, mas de toda a nossa comunidade. Os murmúrios começaram de novo, e a avó sentiu sua cabeça girar. Você não está dizendo isso de novo, Elvira, Clara gritou, mas Elvira não recuou. É verdade, Clara. Você sabe que é. Você me prometeu que nunca contaria, mas isso precisa acabar agora. A decência e a modéstia da avó estavam rasgadas, e todos estavam ouvindo. Bruna, completamente em estado de choque, perguntou: O que está acontecendo, vó? Qual é o segredo? Isso não é o que você pensa, Clara murmurou. Mas a voz dela foi engolida pelo clamor ao redor. Elvira, sem olhar para trás, soltou a bomba. Clara não é só uma avó. Ela é sua mãe. As reações dentro da sala foram instantâneas. Um grito surdo ecoou, e Clara ficou paralisada. As memórias começaram a inundar sua mente, um turbilhão de dor e arrependimento. Ela não queria que isso fosse revelado, não daquele jeito. Não agora. Daniel caiu em si, o orgulho e a raiva se desfazendo em confusão. Bruna, por sua vez, parecia estar em um pesadelo. Seu olhar era uma mistura de fúria e confusão. Você mentiu para mim a vida toda? Ela perguntou, lágrimas nos olhos. A verdade agora estava diante dela como um maremoto. Não, eu não pude te dizer. Eu queria proteger você. Clara balbuciou. Mas suas palavras eram como ecos vazios. O mundo dela desmoronava, e o olhar de Daniel se transformou de... Foi o lar caloroso. Agora parecia uma prisão. As paredes carregando o peso de segredos inconfessáveis. Mas no fundo, algo mais estava brotando. O silêncio ressoava, pesado e triste. Clara percebeu que todos, de alguma forma, tinham um fardo. E naquele instante, a angustiante pergunta pairou no ar. Qual seria o próximo movimento? Os segredos podiam ter sido revelados,
mas e preços a pagar? A vida que conheciam nunca mais seria a mesma, e o que o futuro vislumbrava agora era impenetrável. O silêncio após a revelação de Elvira pesava mais do que uma tempestade. Clara estava paralisada, sua mente num turbilhão. Sua mãe? As palavras pareciam ecoar uma verdade impensável que agora se tornava realidade. Bruna, completamente atordoada, olhava para ambas, como se esperasse que alguma explicação mágica surgisse e tudo se resolvesse. As reações ao redor eram diversas. Daniel olhava para Clara, sua expressão uma mistura de incredulidade e raiva. Como você pôde esconder isso por tanto tempo? Ele estava fora de si, as mãos tremendo ao seu lado. As últimas palavras de Elvira pareciam pairar no ar, uma bomba que explodiu sem aviso. Foi para te proteger, para proteger vocês. Clara tentou explicar, mas nada parecia vir à mente. A sala antes vibrante, agora estava mergulhada em um silêncio gelado, borrando as linhas entre o amor e o repúdio. Bruna tropeçou em palavras. Por que você não me contou? O que mais você esconde de mim? Seu rosto se contorcia entre raiva e um profundo desespero. Elvira, percebendo a intensidade do momento, resolveu dar um passo à frente. Eu não vim só para trazer a verdade sobre Clara. Tem mais. Os olhares se voltaram para ela novamente, questionadores. Ele apareceu. Clara, ele está aqui. A voz caiu como um raio em um céu limpo. Quem? Quem está aqui? Daniel perguntou, sua voz trêmula. Clara sentiu um frio na espinha. Uma parte dela já sabia, mas não queria acreditar. Uma sombra do passado que, embora distante, nunca havia sido completamente esquecida. Seu pai, Elvira respondeu, com um tom grave. Ele voltou. O impacto foi elétrico. Bruna estremeceu. Meu pai? Mas ele não estava morto? A expressão de cada membro da família mudava. O tempo parecia parar. Clara sentiu seu coração disparar. Não, isso não poderia estar acontecendo. Isso não é verdade, ela sussurrou, quase sem voz. O peso da revelação começou a afundá-la. Ele não estava morto, Clara. Eu vi ele ontem. Elvira trouxe à tona um último golpe. Ele está aqui na cidade e sabe tudo. Sabe sobre vocês, sobre a verdade. O ar ficou pesado, as palavras se tornaram um veneno e a tensão se transformou em uma tempestade prestes a estourar. Só espero que você esteja pronta para enfrentar as consequências, Elvira sussurrou, seu olhar sendo um misto de compaixão e aviso. Era como se os segredos da vida de Clara tivessem ecoado em um círculo que agora se fechava, trazendo todos de volta ao mesmo ponto inicial. O silêncio se tornara ensurdecedor novamente. Todos tinham perguntas borbulhando, cada um sentindo as ondas de suas próprias emoções. Clara, completamente desorientada, viu sua vida desfilar frente aos seus olhos. As memórias, os arrependimentos, tudo se misturava como se fosse um pesadelo. Ele? Como assim? O que ele quer? Bruna levantou a voz, sua inocência agora consumida por uma nova realidade. Ele quer te levar de volta? Por que você não me contou antes? As lágrimas escorriam livremente, lançando um novo foco na dor difusa que preenchia aquele espaço. Eu protegi vocês ao mantê-los longe. Clara conseguiu murmurar, sua voz vacilando. Cada palavra que ela pronunciava era como uma faca, cortando o que restava de seus laços familiares. Eu não queria que vocês vivessem o que eu passei. Mas, antes que qualquer um pudesse responder, um som forte e inesperado ecoou pela porta da frente. Uma batida firme e decidida. Alguém estava vindo. Clara sentiu um frio na barriga. O coração dela pulava. Era ele? Daniel olhou para a porta, seus olhos cheios de medo e raiva. Se for ele, não o deixe entrar. Mas era tarde demais. A entrada se abriu. Um homem alto,
de olhar intenso e rosto parcialmente oculto pela sombra, entrou. Clara congelou. Conhecia aquele olhar. A sala, que já estava prestes a explodir em conflito, agora parecia um cenário de filme de terror. Surpresa, minha querida. Ele sussurrou, enquanto o ambiente se enchia de uma tensão eletrizante, carregada de segredos que finalmente estavam à beira de serem revelados. A vida que todos achavam que conheciam estava prestes a mudar de uma maneira que ninguém poderia prever. A porta se abriu lentamente, revelando um homem alto, seu rosto sombrio, oculto pela penumbra. Era como se o tempo tivesse parado. Clara congelou. Ela conhecia aquele olhar, o olhar que carregava peso, uma vida inteira de memórias e uma montanha de segredos, tudo ali se aglomerando ao redor dela. Surpresa, minha querida. As palavras dele ecoaram, rasgando a tensão que dominava a sala. Os rostos se voltaram. Bruna ficou estática, com os olhos arregalados, enquanto Daniel respirava pesadamente ao lado dela. Papai? A voz de Bruna quase foi um suspiro, cheia de incredulidade. O homem na porta começou a dar passos firmes em direção ao centro da sala, a luz da janela revelando um rosto que, embora envelhecido, ainda exibia um charme inegável. Clara não podia acreditar. Não era possível. Eu não estou morto, ele disse, com um sorriso amargo. Aliás, nunca estive. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O choque era palpável. A sala, antes fervilhando com a intensidade da revelação de Elvira, agora se tornara um campo de batalha de emoções confitantes. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Daniel bradou, a fúria crescendo a cada palavra. Você nos deixou. Deixou Clara. Por que está aqui agora? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, uma tempestade de emoções em seu interior. Eu não deixei. Eu fui forçado a assumir. Ele respondeu, a expressão grave. Eu precisei proteger vocês de um inimigo que jurou destruir nossa família. A revelação caiu como um maremoto e nada parecia claro. Um inimigo? Bruna gritou. Qual inimigo? Como você pode dizer isso depois de tantos anos, pai? O desespero pulsava em suas palavras, transformando a confusão em um grito por respostas. Tem mais, eu não só sumi, como também deixei um legado, uma herança que eu deverei. Ao invés de deixar vocês em uma vida normal, eu os coloquei em perigo. Ele continuou, cada palavra soando como punhaladas. Clara mal conseguia respirar. As lembranças voltavam, mas agora estavam rasgadas. Ele havia ido embora para mantê-los seguros ou ele estava apenas se protegendo? Que herança? O que isso significa? Clara sussurrou, tentando absorver a avalanche de informações que agora pareciam estar despencando sobre todos. Você está nos dizendo que tudo isso tem a ver com algo que você começou? Sim, e eu pagarei por isso. Veja, não sei como você conseguiu, mas eles estão vindo atrás de nós. Eles sabem que estou aqui. Ele admitiu, seu olhar fixo em Daniel, que estava prestes a explodir. Quem sabe? O que você fez, pai? Daniel gritou, sentindo a pressão aumentar. Toda essa história, você sequer se importou em contar antes? Agora você volta e nos diz que somos alvo de bandidos? Bandidos? Não, muito pior. São pessoas que usam segredos como armas. E eu sou a razão pela qual vocês não têm paz. Ele precisou parar. A dor em seu olhar era quase palpável. E há outro segredo. Ele olhou para Clara. Tensão no ar, como se o mundo tivesse parado de novo. A verdade é que a vida que você pensava ter, Clara, é um jogo. E eu não sou seu único segredo. Uma onda de desconforto percorreu a sala. Todos pareciam esperar a conclusão, as respirações cortadas.
A voz de Bruna tremia. O que você quer dizer com isso? É sobre a mãe? O que mais você escondia? As palavras saíram como um fio de desespero. Então, com um movimento rápido e inesperado, o homem, o pai, tirou algo do bolso. Um pequeno medidor com luzes piscantes. Eu precisei trazer isso para vocês. Para que soubessem a verdade. As luzes brilhantes refletiam nos rostos de todos ali. As conexões que fazemos, as mentiras que contamos, tudo isso pode nos custar vidas. Eu não condensei, mas enviei sinais de que estava vivo. A sala mergulhou novamente em silêncio. Agora, eles não eram apenas uma família cheia de segredos, mas vítimas de um jogo muito maior. A verdade que Clara guardava poderia estar ligada a algo mais sombrio e vasto do que todos imaginavam. O pai virou-se, sua expressão gravada em preocupação. Vocês precisam se preparar. Eles vão vir. E o que quer que esteja em jogo é muito mais do que qualquer um de nós pode entender. O que mais estava por trás dessa herança? E quem eram eles? O coração de Clara pulsava forte. O mundo que conhecia agora parecia prestes a desmoronar novamente. Os laços da família estavam virados do avesso, revelando rostos de quem todos pensavam conhecer. Mas e agora? O que tudo isso realmente significava? O futuro estava coberto de incertezas. O silêncio na sala era denso, como se até mesmo o ar tivesse decidido parar. Clara estava em choque, seu olhar perdido, tentando compreender a enormidade do que acabara de ouvir. O homem que lhe dissera ser seu velho amor, pai de sua filha, agora afirmava que nunca havia morrido. Bruna olhava fixamente, a boca entreaberta, lutando contra o turbilhão que se formava em sua mente. Você está mentindo, não é? Daniel gritou, seus dedos cerrados em punho, pronto para explodir. Como você pôde ficar fora por tanto tempo e voltar assim, como se nada tivesse acontecido? Você provocou um caos. Calem-se! Clara conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro determinado. Seu coração estava acelerado. Você, o que quer dizer com que nunca esteve morto? Ela precisava de respostas, mas a confusão tomando conta a queimava por dentro. Eu fui forçado a desaparecer, a me esconder por causa de algo muito mais perigoso. Um antigo rival, alguém que quer nos destruir a qualquer custo. E, nessa busca, eu me tornei o alvo. Não era seguro para vocês estarem ao meu lado, ele disse. Sua expressão estava sombria, mas havia uma verdade em sua voz que Clara lutava para processar. E agora, o que fazemos? Você voltou apenas para nos colocar em perigo? Bruna perguntou, as lágrimas ameaçando sair de seus olhos. Você não está entendendo. Eles já estão a caminho. O homem respondeu, cada palavra parecendo mais pesada que a anterior. Nesse momento, algo do lado de fora da casa fez todos virarem a cabeça. Um som de vidro quebrando ecoou, seguido por vozes grossas. O medo pairava como uma neblina pesada. Quem está lá? Daniel perguntou, com um tom de urgência. Várias sombras atravessaram a janela. Vamos sair, agora! Clara gritou, o instinto de proteção ativando-se instantaneamente. Todos se moveram, mas uma segunda batida na porta soou mais forte, fazendo as paredes vibrar. Logo em seguida, a porta foi arrombada e uma figura alta e robusta entrou na sala, um olhar feroz nos olhos. Todos ficaram paralisados, um pavor coletivo preenchendo o ambiente. Cadê ele? A figura gritou. Era um homem sombrio, com cicatrizes no rosto e uma expressão de vingança. Eu sei que ele está aqui. O coração de Clara parou. A lembrança de um passado sombrio se esgueirou de volta à sua mente. William, sussurrou, seu corpo tremendo. A imagem daquele homem, o amigo e agora o inimigo,
jazia na tela de seus pensamentos como um pesadelo que nunca teve fim. Você! O homem encarou Clara, a ira nos olhos. Você sempre foi a chave, e agora você me levará até ele. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Clara sentiu braços a cercá-la, protegendo-a. Daniel se pôs na frente dela, tentando criar uma barreira entre a ameaça e sua família. Saia da minha mãe, gritou. Você acha que pode protegê-la? Eu não quero você, quero ela. O homem disparou, avançando, mas de repente, uma luz ofuscante iluminou a sala, e todos os olhos se dirigiram para a janela. O brilho da luz parecia quase sobrenatural, e então tudo explodiu. Clara fechou os olhos, o que parecia um clarão preenchendo o espaço. Quando a luz se dissipou, um novo visitante apareceu. Uma mulher com pele pálida e olhos gelados. Desculpe me interromper, ela disse, sua voz suave e perturbadora. Mas eu sou a verdade que todos vocês estão buscando. Clara olhou para a mulher, seu coração martelando no peito. Aquela figura tinha uma aura familiar, mas sombria. O que você quer? Perguntou, a voz cheia de dúvidas e medo. Eu vim para revelar o verdadeiro motivo de você estar tão envolvida nesta teia de mentiras e segredos, pois você, Clara, não é quem pensa que é. As palavras cortaram no ar, fazendo todos ao redor se agarrarem aos seus sentidos. O homem que havia voltado, Daniel, Bruna, todos pareciam perder o chão sob os pés. Segredos, verdades, tudo prestes a desabar. Uma nova revelação está prestes a acontecer, e isso vai mudar tudo o que você sabe sobre a sua vida, a mulher disse. Um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Um caos interno se formou entre todos, uma energia elétrica preenchendo o espaço. Os olhares se cruzaram e Clara sentiu a pressão em seu peito crescer. O que mais podia mudar? O que mais poderiam descobrir? O futuro se tornava nebuloso, como um denso nevoeiro. E tudo o que tinham construído desmoronava em 1000 pedaços. Os ecos das mentiras pareciam dançar no ar, enquanto o novo mistério se desenrolava diante deles. O silêncio na sala era denso, como se até mesmo o ar tivesse decidido parar. Clara estava em choque, seu olhar perdido, tentando compreender a enormidade do que acabara de ouvir. A mulher, com a aura sombria e familiar, continuou a falar, mas Clara mal conseguia entender. Você não é quem pensa que é, ela repetiu. A voz suave e perturbadora. Bruna olhava fixamente, a boca entreaberta lutando contra o turbilhão que se formava em sua mente. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase implorando por respostas. Daniel se colocava entre elas, a defesa se acentuando. Deu um passo à frente, melhorando seu foco. Clara, você não é apenas uma avó. Você é parte de algo muito maior, um legado que foi escondido de você. Um legado? Que legado? O desespero transparecia na voz de Clara e uma tensão palpável se formou no ar. A sala estava imersa em um clima de confusão e temor. Vamos, Clara, você sabe o que sou. Eu não sou uma estranha, sou seu passado. Você fez uma escolha, e essa escolha foi decisiva, ela continuou. Enquanto todos na sala absorviam cada palavra, nesse momento, algo inesperado aconteceu. O som de passos pesados e apressados ecoou do lado de fora. Os murmurinhos aumentaram, e Daniel apertou os punhos, preparado para qualquer coisa. Quem está lá? Ele gritou. As portas começavam a ranger, depois estouraram de repente. Um grupo de homens entrou, todos em trajes escuros, com olhares ameaçadores. Cadê ela? Um deles rosnou, e a mulher que antes era tão enigmática, agora parecia preocupada. Não pode ser, disse, seu rosto pálido. Clara sentiu o coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou sua voz tremendo. Os novos arrivantes cercaram a sala, criando uma aura de medo.
Ela escapou por muito tempo. Agora vamos resolver isso de uma vez por todas, gritou um dos homens, seus olhos fixos em Clara. A mulher virou-se para Clara, sua expressão cheia de urgência. Você precisa saber a verdade, Clara. Não somos apenas uma família. De repente, o homem que se apresentou como o pai de Clara se pôs de pé, decidido. A verdade precisa ser dita. Eles estão aqui para levar o que é nosso. Você não vai escapar novamente. O que você tem pode mudar tudo. Clara gritou em desespero. Soltem-na! O que vocês querem? Mas a resposta que obteve era ainda mais devastadora. Seu pai foi o preço a ser pago. Mas isso não pode se repetir. Temos uma missão a cumprir. E antes que o caos se tornasse total, uma luz muito forte surgiu do fundo, iluminando tudo ao redor e revelando mais figuras que entravam pela porta. Para! Isso é um erro! A mulher gritou. E todos pararam, confusos. Clara, olhando de um para o outro, começou a entender que as raízes dessa história eram mais profundas e perigosas do que jamais suspeitou. Em um instante, todo seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Mas o que mais existia nesta teia de mentiras? E o que mais estava por vir? Os laços de sangue estavam prestes a ser testados, e Clara percebeu que as respostas que buscavam seriam mais devastadoras do que podiam imaginar. O futuro agora parecia mais nebuloso do que nunca. O silêncio na sala era denso, como se até mesmo o ar tivesse decidido parar. Clara estava em choque, seu olhar perdido, tentando compreender a enormidade do que acabara de ouvir. A mulher, com a aura sombria e familiar, continuou a falar, mas Clara mal conseguia entender. Você não é quem pensa que é, ela repetiu, a voz suave e perturbadora. Bruna olhava fixamente, a boca entreaberta, lutando contra o turbilhão que se formava em sua mente. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase implorando por respostas. Daniel se colocava entre elas, a defesa se acentuando. Chega! O que está acontecendo aqui? Quem é você, afinal? Eu sou a resposta para o que vocês têm procurado. A mulher deu um passo à frente. Clara, você não é apenas uma avó. Você é parte de algo muito maior, um legado que foi escondido de você. Um legado? Que legado? O desespero transparecia na voz de Clara e uma tensão palpável se formou no ar. A sala estava imersa em um clima de confusão e temor. Vamos, Clara. Você sabe o que sou. Eu não sou uma estranha. Sou seu taçado. Você fez uma escolha e essa escolha foi decisiva. Ela continuou enquanto todos na sala absorviam cada palavra. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O som de passos pesados e apressados ecoou do lado de fora. Os murmurinhos aumentaram e Daniel apertou os punhos, preparado para qualquer coisa. Quem está lá? Ele gritou. As portas começavam a ranger, depois estouraram de repente. Um grupo de homens entrou, todos em trajes escuros, com olhares ameaçadores. Cadê ela? Um deles rosnou, e a mulher que antes era tão enigmática, agora parecia preocupada. Não pode ser, disse, seu rosto pálido. Clara sentiu o coração acelerar. O quê? O que está acontecendo? Perguntou, sua voz tremendo. Os novos arrivantes cercaram a sala, criando uma aura de medo. Ela escapou por muito tempo. Agora vamos resolver isso de uma vez por todas, gritou um dos homens. Seus olhos fixos em Clara. A mulher virou-se para Clara, sua expressão cheia de urgência. Você precisa saber a verdade, Clara. Não somos apenas uma família. Somos parte de uma organização. Você e seus antepassados guardaram um segredo vital. Uma organização? Que segredo?
Os gritos aumentavam, enquanto o grupo de homens avançava e Clara se sentiu acuada. O ambiente era pesado e a tensão cortava o ar como uma faca. De repente, o homem que se apresentou como pai de Clara se pôs de pé, decidido. A verdade precisa ser dita. Eles estão aqui para levar o que é nosso. Ele se virou, apontando para a mulher sombria. Você sempre soube, sempre esteve envolvida. O que mais você escondeu? A verdade é que eu sou mais sua mãe do que sua avó. E isso tudo está conectado ao que existe dentro de vocês. As palavras dela explodiram como um trovão, chacoalhando a sala. O rosto de Clara se contorceu. Isso não pode ser verdade. É verdade. Você e eu somos parte de algo que eles querem destruir. E eu estava tentando te proteger. A mulher encarou aqueles homens agora com uma ferocidade que ninguém esperava. Mas a situação estava fora de controle. Um dos homens, ágil, avançou e agarrou a mulher. Você não vai escapar novamente. O que você tem pode mudar tudo. Clara gritou em desespero. Soltem-na! O que vocês querem? Mas a resposta que obteve era ainda mais devastadora. Seu pai foi o preço a ser pago, mas isso não pode se repetir. Temos uma missão a cumprir. E antes que o caos se tornasse total, uma luz muito forte surgiu do fundo, iluminando tudo ao redor e revelando mais figuras que entravam pela porta. Para! Isso é um erro! A mulher gritou e todos pararam, confusos. Clara, olhando de um para o outro, começou a entender que as raízes dessa história eram mais profundas e perigosas do que jamais suspeitou. Em um instante, todo o seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Mas o que mais existia nesta teia de mentiras? E o que mais estava por vir? Os laços de sangue estavam prestes a ser testados, e Clara percebeu que as respostas que buscavam seriam mais devastadoras do que podiam imaginar. O futuro agora parecia mais nebuloso do que nunca. Quando o clarão se dissipou, um novo homem estava ao lado da mulher misteriosa. Ele tinha um olhar feroz e, com uma voz profunda e autoritária, disse: Chegou a hora de revelar quem realmente você é, Clara. Os olhos de todos estavam fixos nele, em choque. Quem é você? Daniel perguntou, a inquietação em sua voz evidente. Meu nome é Miguel, e eu sou o seu verdadeiro pai, afirmou o homem. E a sala inteira parecia girar. O impacto foi como um soco no estômago. Clara ficou paralisada, o mundo ao seu redor se desfazendo. Mas, seu pai está, Clara começou, mas Miguel a interrompeu. Ele não está morto. Ele nunca esteve. Você deve saber que a verdade é mais complicada do que qualquer um de nós poderia imaginar. E naquele momento, todas as suas certezas começaram a ruir. Clara olhou para aquelas figuras à sua volta e, pela primeira vez, entendeu que a sua vida sempre fora uma mentira. A dor de tantas revelações constava em cada respiração de todos ali, e o sentimento de desespero pairava sobre eles como uma nuvem negra. Qual é o verdadeiro segredo da nossa família? Bruna questionou, sua voz tremendo. É tudo uma questão de poder e controle. Aqueles homens que você vê são resultado de nossos erros. Mas agora é a sua vez de decidir. Você se junta a nós ou fica do lado deles? A tensão na sala cresceu. O que isso significava? Clara sentiu seu coração batendo rápido e furioso enquanto tentava ajustar a nova realidade em sua mente. O legado não era apenas um fardo, mas uma questão de sobrevivência. Escolha com sabedoria, Clara, Miguel acrescentou, sua expressão impassível. Nesse momento, a sala encheu-se de murmúrios e a incerteza diluiu o que restava de segurança. A família estava prestes a ser testada como nunca antes,
e Clara tinha a escolha mais dolorosa de sua vida diante de si. O silêncio na sala era denso, como se até mesmo o ar tivesse decidido parar. Clara estava em choque, seu olhar perdido, tentando compreender a enormidade do que acabara de ouvir. A mulher, com a aura sombria e familiar, continuou a falar, mas Clara mal conseguia entender. Você não é quem pensa que é, ela repetiu, a voz suave e perturbadora. Bruna olhava fixamente, a boca entreaberta, lutando contra o turbilhão que se formava em sua mente. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase implorando por respostas. Daniel se colocava entre elas, a defesa se acentuando. Chega! O que está acontecendo aqui? Quem é você, afinal? Eu sou a resposta para o que vocês têm procurado. A mulher deu um passo à frente, seu olhar intenso. Clara, você não é apenas uma avó. Você é parte de algo muito maior. Um legado que foi escondido de você. Um legado? Que legado? O desespero transparecia na voz de Clara e uma tensão palpável se formou aguar. A sala estava imersa em um clima de confusão e temor. Sala absorviam cada palavra. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O som de passos pesados e apressados ecoou do lado de fora. Os murmúrios aumentaram e Daniel apertou os punhos, preparado para qualquer coisa. Quem está lá? Ele gritou. As portas começaram a ranger, depois estouraram de repente. Um grupo de homens entrou, todos em trajes escuros, com olhares ameaçadores. Cadê ela? Um deles rosnou, e a mulher que antes era tão enigmática, agora parecia preocupada. Não pode ser, disse, seu rosto pálido. Clara sentiu o coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou, sua voz tremendo. Os novos arrivantes cercaram a sala, criando uma aura de medo. Ela escapou por muito tempo. Agora vamos resolver isso de uma vez por todas, gritou um dos homens, seus olhos fixos em Clara. A mulher virou-se para Clara, sua expressão cheia de urgência. Você precisa saber a verdade, Clara. Não somos apenas uma família. Somos parte de uma organização. Você e seus antepassados guardaram um segredo vital. Uma organização? Que segredo? Os gritos aumentavam, enquanto o grupo de homens avançava, e Clara se sentiu acuada. O ambiente era pesado e a tensão cortava o ar como uma faca. De repente, o homem que se apresentou como pai de Clara se pôs de pé, decidido. A verdade precisa ser dita. Eles estão aqui para levar o que é nosso. Ele se virou, apontando para a mulher sombria. Você sempre soube, sempre esteve envolvida. O que mais você escondeu? A verdade é que eu sou mais sua mãe do que sua avó. E isso tudo está conectado ao que existe dentro de vocês. As palavras dela explodiram como um trovão, chacoalhando a sala. O rosto de Clara se contorceu. Isso não pode ser verdade. É verdade. Você e eu somos parte de algo que eles querem destruir, e eu estava tentando te proteger. A mulher encarou aqueles homens agora com uma ferocidade que ninguém esperava. Mas a situação estava fora de controle. Um dos homens, ágil, avançou e agarrou a mulher. Você não vai escapar novamente. O que você tem pode mudar tudo. Clara gritou em desespero. Soltem-na. O que vocês querem? Mas a resposta que obteve era ainda mais devastadora. Seu pai foi o preço a ser pago, mas isso não pode se repetir. Temos uma missão a cumprir. E antes que o caos se tornasse total, uma luz muito forte surgiu do fundo, iluminando tudo ao redor e revelando mais figuras que entravam pela porta. Para! Isso é um erro! A mulher gritou, e todas pararam, confusos. Clara, olhando de um para o outro, começou a entender que as raízes dessa história eram mais profundas e perigosas do que jamais suspeitou. Em um instante,
todo o seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Então, como um flash, um homem alto e robusto apareceu na entrada da sala. Seu rosto estava coberto por uma sombra, mas seus olhos brilhavam com um fogo intenso. A verdade não pode ser escondida por mais tempo, ele declarou. Sua voz ressoando como uma trovão. Todos se viraram para ele, a expectativa preenchendo o ambiente. Miguel, o suposto pai de Clara, olhou para o homem com reconhecimento e um medo profundo se instalou em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz tremendo. Eu vim buscar o que é meu, disse o homem, avançando para o centro da sala, e as luzes refletiam sua determinação. Você sempre soube que o passado vinha atrás de você. Sempre soube que não poderia escapar. Clara franziu a testa, a confusão crescendo em seu interior. Quem é você? Questionou, a voz um misto de curiosidade e terror. O homem deu um passo à frente e, com um movimento rápido, arrastou um colar de dentro de sua camisa. O pingente brilhava e os olhares se fixaram nele. Este colar pertencia à sua mãe. A verdade não é que você é minha filha. É que você é a verdadeira guardiã desse legado. A sala paralisou. O impacto de suas palavras foi como um soco no estômago de todos. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Você está mentindo. Minha mãe estava morta. As palavras saíram com dificuldades, um nó se formando em sua garganta. Seu pai te escondeu essa verdade por medo. Mas o que ele temia mais era que você despertasse todo o seu potencial. As pessoas que estão aqui agora, elas vêm em busca de você, e eu sou a chave para comprarmos tempo. Nesse instante, as vozes dos homens na porta ficaram mais altas, cheias de raiva. Ele não pode ter o colar. Ele não pode ter o poder que ele traz. Um dos homens avançou e agarrou o braço do que parecia ser o pai verdadeiro de Clara, enquanto Daniel segurava a Bruna. Preparado para a luta. Algo está errado, pensou Clara, enquanto todo o cenário começava a virar um pesadelo. Os relacionamentos estavam sendo testados, as verdades estavam à beira de serem reveladas, e enquanto os homens se agitavam, Clara percebeu que o verdadeiro legado e seu verdadeiro significado estavam prestes a emergir. Das sombras. Mas e se tudo o que pensou que conhecia fosse uma farsa? O que mais estava escondido? O que mais poderia mudar em seu mundo? Estava prestes a descobrir, e uma onda de desespero começou a tomá-la, deixando-a sem fôlego. A batalha estava longe de terminar, e Clara entendeu que as respostas poderiam ser mais devastadoras do que qualquer um tinha imaginado. O silêncio na sala era denso, como se até mesmo o ar tivesse decidido parar. Clara estava em choque, seu olhar perdido, tentando compreender a enormidade do que acabara de ouvir. A mulher, com a aura sombria e familiar, continuou a falar. Mas Clara mal conseguia entender. Você não é quem pensa que é, ela repetiu, a voz suave e perturbadora. Bruna olhava fixamente, a boca entreaberta, lutando contra o turbilhão que se formava em sua mente. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase implorando por respostas. Daniel se colocava entre elas, a defesa se acentuando. Chega! O que está acontecendo aqui? Quem é você, afinal? Eu sou a resposta para o que vocês têm procurado. A mulher deu um passo à frente, seu olhar intenso. Clara, você não é apenas uma avó. Você é parte de algo muito maior. Um legado que foi escondido de você. Um legado? Que legado? O desespero transparecia na voz de Clara. E uma tensão palpável se formou no ar. A sala estava imersa em um clima de confusão e temor. Vamos, Clara. Você sabe o que sou. Eu não sou uma estranha. Sou seu passado. Você fez uma escolha, e essa escolha foi decisiva. Ela continuou, enquanto todos na sala absorviam cada palavra. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O som.
De passos pesados e apressados ecoou do lado de fora. Os murmúrios aumentaram e Daniel apertou os punhos, preparado para qualquer coisa. Quem tá lá? Ele gritou. As portas começaram a ranger, depois estouraram de repente. Um grupo de homens entrou, todos em trajes escuros, com olhares ameaçadores. Cadê ela? Um deles rosnou, e a mulher que antes era tão enigmática, agora parecia preocupada. Não pode ser, disse, seu rosto pálido. Clara sentiu o coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou, sua voz tremendo. Os novos arrivantes cercaram a sala, criando uma aura de medo. Ela escapou por muito tempo. Agora vamos resolver isso de uma vez por todas, gritou um dos homens, seus olhos fixos em Clara. A mulher virou-se para Clara, sua expressão cheia de urgência. Você precisa saber a verdade, Clara. Não somos apenas uma família. Somos parte de uma organização. Você e seus antepassados guardaram um segredo vital. Uma organização? Que segredo? Os gritos aumentavam, enquanto o grupo de homens avançava, e Clara se sentiu acuada. O ambiente era pesado e a tensão cortava o ar como uma faca. De repente, o homem que se apresentou como o pai de Clara se pôs de pé, decidido. A verdade precisa ser dita. Eles estão aqui para levar o que é nosso. Ele se virou, apontando para a mulher sombria. Você sempre soube, sempre esteve envolvida. O que mais você escondeu? A verdade é que eu sou mais sua mãe do que sua avó. E isso tudo está conectado ao que existe dentro de vocês. As palavras dela explodiram como um trovão, chacoalhando a sala. O rosto de Clara se contorceu. Isso não pode ser verdade. É verdade. Você e eu somos parte de algo que eles querem destruir. E eu estava tentando te proteger. A mulher encarou aqueles homens agora com uma ferocidade que ninguém esperava. Mas a situação estava fora de controle. Um dos homens, ágil, avançou e agarrou a mulher. Você não vai escapar novamente. O que você tem pode mudar tudo. Clara gritou em desespero. Soltem-na! O que vocês querem? Mas a resposta que obteve era ainda mais devastadora. Seu pai foi o preço a ser pago. Mas isso não pode se repetir. Temos uma missão a cumprir. E antes que o caos se tornasse total, uma luz muito forte surgiu do fundo, iluminando tudo ao redor e revelando mais figuras que entravam pela porta. Para! Isso é um erro! A mulher gritou, e todos pararam, confusos. Clara, olhando de um para o outro, começou a entender que as raízes dessa história eram mais profundas e perigosas do que jamais suspeitou. Em um instante, todo o seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Então, como um flash, um homem alto e robusto apareceu na entrada da sala. Seu rosto estava coberto por uma sombra, mas seus olhos brilhavam com um fogo intenso. A verdade não pode ser escondida por mais tempo, ele declarou, sua voz ressoando como um trovão. Se viraram para ele, a expectativa preenchendo o ambiente. Miguel, o suposto pai de Clara, olhou para o homem com reconhecimento e um medo profundo se instalou em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz tremendo. Eu vim buscar o que é meu, disse o homem, avançando para o centro da sala, e as luzes refletiam sua determinação. Você sempre soube que o passado vinha atrás de você. Sempre soube que não poderia escapar. A sala paralisou. O impacto de suas palavras foi como um soco no estômago de todos. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Você está mentindo! Minha mãe estava morta! As palavras saíram com dificuldades, um nó se formando em sua garganta. Seu pai te escondeu essa verdade por medo.
Mas o que ele temia mais era que você despertasse todo o seu potencial. As pessoas que estão aqui agora, elas vêm em busca de você. E eu sou a chave para comprarmos tempo. Nesse instante, as vozes dos homens na porta ficaram mais altas, cheias de raiva. Ele não pode ter o colar. Ele não pode ter o poder que ele traz. Um dos homens avançou e agarrou o braço do que parecia ser o pai verdadeiro de Clara, enquanto Daniel segurava Bruna, preparado para a luta. Algo está errado, pensou Clara, enquanto todo o cenário começava a virar um pesadelo. Os relacionamentos estavam sendo testados. As verdades estavam à beira de serem reveladas. E enquanto os homens se agitavam, Clara percebeu que o verdadeiro legado e seu verdadeiro significado estavam prestes a emergir das sombras. Mas então, como um corte profundo, ela ouviu um grito vindo de fora da casa. Clara, cuidado! Uma voz familiar. Era sua irmã mais nova, Ana, que tinha desaparecido há anos. Clara ficou paralisada. Ana estava ali? O que ela estava fazendo? O caos na sala congelou por um momento. A mulher sombria saiu correndo, e Miguel, que parecia saber o que a irmã representava, também a seguiu. Clara estendeu a mão. Ana, você está bem? Mas antes que pudesse chegar até a porta, o homem que se apresentou como seu verdadeiro pai parou-a. Não, não vá. Ela não é quem você pensa. As palavras ressoaram na mente de Clara. O que você quer dizer com isso? Seu coração bateu forte. O que estava acontecendo? A confusão aumentava e os homens cercaram Clara, prontos para atacá-la. Mas Ana então entrou na sala, os olhos cheios de lágrimas e uma expressão de dor. Clara, você precisa me ouvir. Eu sou a única que conhece toda a verdade. Você não pode confiar neles. Clara sentiu a cabeça girar. Os homens ameaçadores, seu pai e agora a irmã surgindo como uma nova peça nesse jogo. Era demais. A confusão era palpável e, como uma onda avassaladora, o passado se desdobrava à frente dela. Basta, a mulher sombria gritou. A verdade precisa ser revelada. E agora, o tom dela mudava tudo. Clara sentiu um frio na espinha. E naquele momento, a sala inteira se preparou para ouvir a verdade. Mas que verdade poderia ser tão devastadora que ela teria que escolher entre confiar na própria família ou nos desconhecidos que estavam atrás dela? E quem era realmente Ana? O que mais estava escondido? O futuro agora parecia mais nebuloso do que nunca. E a única certeza que Clara tinha era que tudo o que acreditava até agora estava prestes a mudar. Clara sentiu a tensão aumentar a cada segundo, mas a presença de Ana apagou a confusão momentaneamente. Clara, escute-me! Gritou sua irmã, as lágrimas caindo. Eu estou aqui para te proteger. Eles não são quem dizem ser. A sala estava em um frenesi, cada pessoa tentando entender o que significava tudo isso. Os homens ameaçadores com seus rostos duros estavam cada vez mais agressivos. Basta! Vocês não vão escapar! Gritou um deles, se adiantando. Miguel, o homem que se dizia pai de Clara, contrabalançou a tensão. Se permita confiar na sua família, Clara. Eles estão usando a mentira como arma. E foi nesse momento que os ecos da verdade começaram a se agitar. Clara fechou os olhos, a mente girando. Um lado queria acreditar na proteção de sua irmã, enquanto o outro questionava tudo o que ela conhecia. Mas o clamor em seu coração foi mais forte. Ana, o que você sabe? Clara espaçou a voz, cheia de expectativa. Eu sei que a força do nosso legado está com você. Eles querem derrubar tudo, mas você tem que acreditar em nós. As palavras de Ana estavam carregadas de urgência e amor. E quando Clara finalmente olhou nos olhos de sua irmã, sentiu que a conexão era maior que qualquer segredo. Nesse instante de renovado foco, a mulher enigmática se aproximou. Clara, essa é a hora. Lute pelo que é seu. Juntas podemos enfrentar isso.
O murmúrio se espalhou, a energia na sala mudando de medo para um semblante de determinação. Mas os homens não esperaram. Um deles avançou, e Umbra, a mulher sombria, foi rápida. Ela deu um passo adiante, usando os conhecimentos que guardou ao longo dos anos. Parem! Essa não é a maneira. Ela fez sinal com a mão, e uma luz pulsante envolveu a sala. O brilho iluminou todas as faces, e Clara sentiu coragem brotar dentro dela. Chega! Gritou. Estamos juntos nessa. Seja qual for o legado, lutaremos por ele. Os homens hesitaram, a luz os desestabilizando. A tensão se fez visível como um cordão prestes a romper. Clara não ficou parada. Com Ana ao seu lado, avançou, se tornando a força que eles sempre precisaram. Se vocês estão aqui para nos destruir, então terão que lutar. A batalha irrompeu. As luzes piscavam, os movimentos rápidos, mas havia uma nova determinação no grupo. Miguel e Ana se juntaram a Clara, suas energias se unindo como uma tempestade. Juntos, formaram uma barreira contra a trama sombria dos homens que queriam derrubá-los. E quando a luta parecia ter chegado ao clímax, um dos homens, com um olhar de fúria, gritou: Vocês não entendem o que está em jogo. O legado é mais que este momento. Não deixaremos vocês escaparem. Mas Clara, agora centrada, fixou seu olhar no homem. O legado pertence a nós, está em nosso sangue e em nossa força, e não deixaremos que você o destrua. O poder dela parecia contagiante, e a sala inteira vibrou com a sua determinação. A batalha se desfez sob um novo entendimento. Depois de um confronto feroz, os homens foram forçados a recuar. E Clara, com a adrenalina ainda pulsando, olhou para Ana e Miguel. Vamos reconstruir o que nos foi tirado. Juntos somos mais fortes. Em uma nova união, os laços que os antigos segredos tentaram quebrar agora se tornaram o cerne de sua força. Com a poeira da batalha se assentando, Clara respirou fundo, sentindo a esperança florescer. A verdade foi revelada, mas novas histórias ainda deveriam ser escritas. Na sala, a tensão se dissipou e um novo capítulo estava prestes a ser confrontadas, mas o futuro ainda estava envolto em incertezas. O que mais esperava? Agora chegamos ao fim dessa jornada, mas a sua viagem como nosso leitor apenas começou. Se você se emocionou com essa história e quer saber o que vai a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas narrativas exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. E não confunda este momento com um simples clique. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua voz é importante para nós. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também merecem conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio e ser uma parte ativa desta comunidade. Não espere nem mais um segundo.